Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Programador Raiz. E hoje nós vamos falar sobre aplicações Windows Forms. A aplicação Windows Forms ela é uma aplicação que tem o seu destino de desenvolvimento para desktop, para computador, né? É, é, é como o próprio Visual Studio. O Visual Studio ele é uma aplicação Windows Forms. Não, não é uma aplicação Windows Forms, na verdade. Ele é uma aplicação feita para o Windows, para funcionar no modo desktop. Então, o output dela, a saída, quando você faz o build da solução, você constrói ela, é um exe, um programa para você abrir no seu computador. Existem vamos chamar assim, paradigmas ou arquiteturas, talvez até o nome mais correto fosse framework para desenvolvimento desktop dentro do .NET. Em algum momento ali, 2007, 2008, eu acredito, a Microsoft criou o WPF, que é o Windows Presentation Foundation, que é o que eles querem. Assim, o direcionamento deles para seu padrão para desktop é esse, tanto que hoje, se você for desenvolver uma aplicação que utiliza do framework, acho que é Universal Application, acho que o nome é assim, é uma aplicação universal que funcionaria tanto para a Store do Windows 10, como para desktop comum, como para web e por aí vai. Não exatamente para web, mas rodaria em outros devices que tem o Windows. Você ia usar esse UWP, eu acho que é Universal Windows Application. Eu acho que eu não tenho ele aqui. Eu vou ter ele aqui no Windows Universal. Se bem que aqui é um instalador, mas enfim, o ponto é, para desenvolver para desktop, ou seja, para computador, você vai ter aqui esse grupo, o Windows Desktop, e nele você vai poder usar como prioridade ou abordagem principal da Microsoft o WPF. Se for uma aplicação sem muita interface, você vai ter o console, uma aplicação do modo console, que inclusive foi o que a gente viu no vídeo anterior, e hoje a gente vai falar sobre a aplicação Windows Forms. O Windows Forms foi o primeiro que surgiu com o .NET. Quando o .NET surgiu ali em 2001, 2002, a gente tinha para desenvolvimento para desktop o Windows Forms, junto com o console Application, e para web o ASP.NET Web Forms. Então, o Windows Forms vai ter como sua característica ser uma aplicação orientada a eventos, certo? Assim como o ASP.NET Web Forms. Na verdade, naquela época, a maioria dos frameworks, vamos colocar assim, das linguagens de programação, tipo o Delphi, que eu não me lembro se na época era Borland ainda, mas o Delphi era orientado a evento, o próprio Java também, não na sua essência, o Java não era, mas quem estava desenvolvendo naquela época para desktop usando alguma coisa visual, é, tinha, sei lá, acho que NetBeans, o nome da IDE, e até o próprio Eclipse também, ele ia caminhar na direção de ser baseado a eventos. Alguns não ia ter interface visual, acho que o Eclipse eu não me lembro se no início tinha interface visual, mas enfim. O NetBeans já veio com isso e por isso ele era muito pesado lá no Java. E o Visual Studio ele já veio com isso, com a parte de interface visual. Tanto que aqui eu criei um projeto de exemplo e ele já abriu um form, que é aquilo que é a minha aplicação. Ó. Se eu fizer aqui F5, ele já vai compilar, criar um exe e vai botar esse exe para rodar. E é isso que eu vejo, um programa de Windows. Ó. Isso aqui é um programa de Windows, uma tela de um programa de Windows qualquer, que tem uma janela no padrão do Windows. E aí você vai ter várias configurações aqui. Isso é um form. Vamos falar aqui da estrutura do projeto. Bem simples, um arquivo de configuração, o program, e assim como tem no console application, tem um program aqui também para o Windows Forms. A diferença é que na main da classe program dele, ele vai fazer o que? Application.run, que é iniciar um form, executar alguma coisa. E aqui nesse caso ele vai executar o meu form principal, que nesse momento dessa aplicação de exemplo é o form 1. Então quando ele faz isso, ele está dizendo que esse método vai executar o form 1 e aí ele vai ficar com o form 1 aberto até que eu feche o form 1. E ele vai ficar parado aqui aguardando isso. Eu posso, por exemplo, clicar aqui no form e apertar F4 para ver as propriedades. E eu posso dizer que ele vai sempre aparecer maximizado. Até onde eu me lembro tem essa propriedade, né? Eu posso até estar enganado, mas eu posso esconder os botões do Windows lá, mas eu tenho uma opção de quando ele abrir, ó, Start Position no meio, quero centralizado na tela e eu quero que ele esteja maximizado, por exemplo.
Então, se eu fizer F5 aqui, tinha que salvar, mas quando eu faço F5 ele já salva, ele vai estar maximizado. Para o modo debug, sim. Eu fechei o Visual Studio. Eu cliquei em fechar o form e acabei clicando em fechar o Visual Studio. Deixa ele só reabrir aqui. Então, você vai ter essa saída padrão. É um programa desses mais básicos que você conhece, tipo o Notepad++, ele é uma aplicação desktop, certo? Ele provavelmente não é um Windows Forms, porque eu não sei se ele foi feito em .NET, mas no .NET, com o Windows Forms, você cria uma aplicação que sai como exe. Deixa eu ver aqui, só se eu... a gente vai abrir aqui, ó, a pasta do Windows que está criado lá o código. Eu vou aqui em bin, debug, ó, tá aqui, ó. A minha aplicação é essa. O PDB é um arquivo de debug. Nas outras aplicações também tinha. A gente não chegou a falar sobre ele, mas é um arquivo de debug. Então, se eu fosse mandar essa aplicação para alguém, é essa aqui. Isso aqui, ó. Cliquei aqui, ela está funcionando. Beleza? É isso, a aplicação é só isso, é rápida, é leve, tem 8 KB e por aí vai. Tem muito potencial em Windows Forms, em WPF, aplicação desktop ainda. Inclusive, essa base, não de Windows Forms, mas de console application ou de outros, é sempre utilizado normalmente para quem desenvolve C# como uma base para desenvolver jogos, por exemplo. Né? Vai desenvolver um jogo, vai iniciar no console application, ele vai chamar uma API gráfica, alguma coisa do tipo. Inclusive, alguns jogos bem básicos podem ser feitos diretamente em Windows Forms. Já vi projetos de RPG sendo feito em Windows Forms ou WPF ou até mesmo em console application, só que o cara tinha que desenhar tudo na tela lá na mão com a API gráfica do Windows mesmo, do próprio .NET. Enfim, é uma aplicação orientada a eventos. Então, no desenvolvimento do Windows Forms, muito mais do que no Web Forms, você vai ver muito isso aqui, ó. Você vai abrir a toolbox, era comum as IDEs serem fortes aqui com as toolbox, que é a caixa de ferramentas, e aqui você tem os controles comuns. Então você vai, sei lá, criar uma caixa de texto aqui, ó. Caixa de texto, você vai dizer a largura dela, você vai pegar um label. Ixi, dei um clique duplo, já entrou, não queria, mas tudo bem. Você vai botar um label aqui e você vai colocar um botão aqui, ó. Então, vou botar um botão aqui embaixo. Aí no label aqui, você clica nele, F4, vem nas propriedades, assim, o que, que vai aparecer no label? Vai dizer assim, nome, por exemplo. E aqui a caixa de texto, eu vou selecionar ela, F4, não tem nada na propriedade text, mas o nome dessa caixa de texto, para eu manipular ela, eu vou dizer assim, ó, txt nome, que é o nome da caixa de texto em si. E no botão, aperta F4 aqui, o nome do botão que vai aparecer lá é salvar, por exemplo, ou não, o nome do botão é tipo btn salvar, que é tipo, o nome que eu vou acessar ele pelo código, lá no código fonte. Mas o texto aqui, ó, tá escrito botão 1, eu vou chamar de salvar, que é para poder ele aqui visualmente aparecer salvar, mas o nome dele em qual eu me refiro aparece salvar. Posso mudar essa informaçãozinha aqui do form também na propriedade text aqui, chamar de cadastro de usuários, por exemplo, enter, aqui é o nome dele, ó. Apesar de eu ter criado uma aplicação sem nome, sem dizer o nome específico, tipo, eu poderia ter dito aqui o nome da minha aplicação, que eu não sei se vocês perceberam, mas... bem aqui, cadê? Aqui eu vou abrir a pasta do Windows. Quando eu vou no bin, debug, esse nome aqui é exatamente o nome do projeto que eu criei. Mas eu poderia ter criado um nome aqui, tipo, vamos supor que isso aqui fosse um sistema de, sei lá, de oficina. Então eu poderia ter dito aqui, sistema de oficina, e o output dele era um sistema de oficina.exe. É o meu programa, certo? No Windows eu tenho a impressão de que as coisas ficam mais claras na internet. Para mim hoje é claro, mas no começo eu tinha uma certa dificuldade. Se você não tiver, muito bom para você. Mas enfim, voltando aqui, então vamos supor que eu quisesse que o nome desse programa aqui na verdade fosse diferente e eu não tenha que mudar o nome do projeto inteiro. Aqui eu digo o nome da assembly que vai sair. E essas informações aqui, elas todas estão disponíveis para todos os projetos que eu mostrei. Só que no caso do Windows Forms, elas fazem um sentido a mais, sei lá. Ela é muito mais direto e você observar esse tipo de resultado. Então vamos supor que isso aqui fosse um sistema usuários. Sistema usuário, sei lá. Dou enter aqui, ele alterou, vou salvar tudo, vou rebuildar a solução. Ele construiu e aqui, ó, no output, agora ele tem um sistema usuários, ó. Ele não tem mais aquele cara lá. E é a minha mesma aplicação, certo? Ó. Ele não mudou. Espera aí que deu um bug de tela.
ele não mudou o nome do projeto, nem o namespace. Ó. Perceba que eu também não mudei o namespace, por exemplo. Então aqui nas classes, ó, eu continuo com o mesmo nome de namespace e por aí vai. Bom, voltando aqui, é orientado a eventos, como eu expliquei para vocês, certo? Então eu vou chegar aqui e vou dizer assim, olha, nome, para a pessoa digitar o nome, clicar em salvar, eu vou salvar. Dou um clique duplo no botão, ele vai criar o evento do clique duplo, assim como eu mostrei no ASP.NET Web Forms. Então aqui eu posso programar o que eu quero que aconteça nessa aplicação quando o usuário dá um clique no botão. Nesse caso aqui eu vou usar só um alerta, ó, vou usar o messagebox.show, que isso aqui é do Windows Forms, também, na verdade também existe, é de aplicação desktop, também vai existir para o WPF, e não me lembro se roda exatamente desse jeito no modo console, eu acredito que não. Mas aqui eu vou dizer o seguinte, ó, vamos olhar o construtor aqui dele, porque eu vou usar alguns parâmetros, ó. Eu vou usar esse aqui, ó. Esse. Eu vou usar a opção, deixa eu ver aqui. É esse aqui mesmo. Perceba que ele vai, o tipo de resultado é um dialog result. Então eu vou dizer um texto, que é o que ele vai ver. Eu vou dizer um caption, que é o título da tela que aparece. Vou colocar os botões que eu quero que apareça e vou verificar o resultado. Então o texto que eu quero que apareça é assim, ó. Você confirma as informações, exemplo, certo? Você confirma as informações, o título é validação de usuários, por exemplo, título da caixinha. E deixa eu só tirar essa toolbox aqui. E os botões eu quero um botão de OK e cancel, por exemplo. Tem várias opções, yes ou no. Não, vou dizer yes ou no. Yes ou no cancel, yes ou no, retry cancel, abort, retry, né, retentar, ignore, yes ou no. Pronto. Aí o retorno dele é um dialog result. Ó. Só que eu não vou nem declarar um retorno, eu vou só comparar direto aqui, ó, message box. Se eu comparar aqui direto, ó, ele já vai me permitir comparar com o result. Ó. Aí eu vou ver assim, o cara cancelou ou ele abortou, ele cancelou, qual foi o resultado que ele deu, foi ok, foi no, né? Aí eu vou dizer, ó, se o cara, eu coloquei a opção de yes ou no, né? Então se ele disse aqui, ó, se ele disse aqui, ó, yes, eu vou comparar direto, ó. Se ele me disse yes, aí eu vou mostrar um outro message box só dizendo. Esse aqui, como eu não quero muitas coisas, eu vou só usar dois campos, certo? Messagebox.show. Eu vou dizer assim, ok, validado. Por exemplo, e o título aqui é. Eu vou usar o mesmo título, certo? Vou usar essa variávelzinha aqui. Para não ficar escrevendo ela várias vezes, eu vou usar uma string. Título box. Pronto. Aí eu vou colocar ele aqui, nesse cara bem aqui, ó. Validação. Colocar ele aqui nessa validação. E aqui no else, se ele apertar no x de fechar ou disser não, né? Qualquer coisa diferente de yes é repita a operação. Sei lá, alguma coisa assim. Repita a operação. Pronto. Então eu vou F5 para executar. Colocar um nome aqui, certo? Programador raiz. Dá OK. Você confirma as informações. Olha o títulozinho que eu tinha avisado. Ó. Sim ou não? Yes ou no, né? Vou dizer sim. Ok, validado. Se eu clicar de novo e disser assim, não, ele vai dizer repita a operação. Se eu clicar de novo e fechar aqui, que é o abort. Ah, ele não está habilitado para abortar porque eu tenho que habilitar essa opção. Nesse caso não tem. Beleza. Basicamente isso. Você pode melhorar esse message box, tem várias opções e por aí vai. Mas aqui você tem o início de uma aplicação Windows Forms, certo? Aqui, ó, meu exe de fora, ele já vai ter essa informação aqui, ó. Programador, ok. Ele já está funcionando tudo beleza. Se eu pego isso aqui e entrego isso aqui para alguém, ela já funciona. Agora imagine que você quer criar uma segunda tela, certo? Se você quer criar uma segunda tela, você vai adicionar aqui, existem várias opções, depende de que tela você quer, por o que você vai fazer, mas você vê aqui, ó, adicionar
novo item, por exemplo. Ah, não, está aqui já, Windows Forms. Vou adicionar Windows Forms chamando de subcadastro. Sei que nome usar, não estou muito criativo para isso. E esse subcadastro aqui eu vou só colocar um label dizendo F4 aqui, né? No texto eu vou dizer, ok, aqui é o subcadastro. Aí eu vou dizer que aqui é na fonte, ó, eu vou configurar uma fonte maior, vou configurar uma fonte negrito, tamanho 36 e quero que seja Arial Black. Não tenho, né? O Arial Black nesse caso vai ser esse aqui. Tudo bem. Então, ó, pronto. Aqui ele. Como é que você faz para chamar esse cara, esse form dentro do outro form? Tem várias opções, certo? Mas uma das formas de você fazer é o seguinte: vou colocar para quando ele der validado ok, ele chamar o segundo form lá. Então, eu vou instanciar a classe do form pelo nome dela. Nesse caso aqui a gente criou ela como subcadastro, certo? E como está no mesmo namespace, eu não tenho que declarar o namespace nem nada. Então eu vou dizer, ó, subcadastro, certo? Eu vou dar um... Deixa eu só ver aqui. Não tem nada a ver não. Subcadastro, a classe dela. Aí eu vou dizer assim, form sub, que é do subcadastro, instanciei, certo? Quando eu instanciei eu faço isso aqui, ó, form.show, form sub.show dialog. Se eu digo show dialog, ele já está mostrando, ó, vai mostrar o formulário como uma caixa de diálogo. E quando é uma caixa de diálogo, ele vai travar a tela para que o formulário de trás não seja mexido até que a da frente seja alterada. Vou fazer o seguinte, eu vou usar primeiro só como show para vocês verem como é que fica quando eu faço um form dentro do outro. Vou escrever programador, vou clicar salvar. Vou dizer ok, está validado. Aí ele criou aqui o form. Aqui eu consigo, ó, mexer aqui, ó, e o outro form veio para trás, ó, certo? Agora, se eu disser show dialog e for F5, aí agora eu vou escrever aqui programador e vou dar ok, aí ele vai validar, aí ele vai abrir o form. Eu consigo mexer nele, certo? Consigo mexer sem problema nenhum, mas eu não consigo, ó, clicar na tela de trás até que eu feche ele aqui, aí eu posso fazer de novo, certo? Essa é uma das diferenças e é assim que a gente vai colocar subtelas. Vão existir itens de navegação aqui para você criar abas, agrupamentos e por aí vai, mas aí é outro assunto, porque a gente é basicamente se aprofundar nos elementos visuais aqui da Toolbox, de como você vai organizar isso, menus, toolbars, containers e por aí vai, assim como no ASP.NET Web Forms. Então, eu espero que tenha sido útil para vocês. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.